Fala pessoal, aqui é o Carlos. É o seguinte, na aula de hoje eu vou ensinar vocês sobre Fibonacci. Nós vamos falar sobre Fibonacci, tá bom? Eu vou abrir a minha tela do Paint. Não sei se está aparecendo aí para vocês, tá assim. Vou abrir a minha tela do Paint para a gente entender, primeiramente, o que é essa questão do Fibonacci, o que a gente leva em consideração, tá? Vai ser uma aula rapidinha. Teoricamente, o mercado tem três formas de andar, que é tendência. Isso aqui que eu estou traçando é uma tendência de alta. O que acontece na tendência de alta? Você tem topos e fundos maiores do que os topos e fundos anteriores. Tipo, tem esse topinho aqui que foi rompido, então você tem a tendência de alta. E esse fundo aqui também, esse fundo é mais alto que o fundo anterior. Então você tem uma tendência de alta. O inverso é uma tendência de queda, ou seja, topos e fundos menores que topos e fundos anteriores, tá? Ou seja, o preço começou a subir, subiu, 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 parou de subir. Voltou, voltou, não rompeu esse fundo. Subiu, subiu, subiu de novo, rompeu o topo anterior. Desceu, 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 não rompeu esse fundo anterior. Então isso aqui caracteriza a tendência de alta. O inverso é uma tendência de queda, tá bom? O inverso é uma tendência de queda. E a gente tem a consolidação. A consolidação, o mercado ele anda lateralmente ou rompendo topos e fundos ao mesmo tempo. Isso aqui é uma consolidação, tá? Basicamente é isso. E aí, vamos lá para a minha tela da plataforma para a gente entender. O que é a lógica do Fibonacci? A gente entende o seguinte, ó. A gente vai ter três níveis que a gente vai usar, que é o ponto zero, de onde sai o preço, um determinado movimento qualquer, o ponto 100%, que é onde ele termina, e a volta, que é entre 50% e 61,8% do movimento. Então, numa tendência de alta, a gente supõe que o preço sobe, volta e ele não vem para romper o fundo. A gente imagina que ele volta entre 50% do movimento e 61,8% do movimento. Tá legal? Na queda, a mesma coisa. A gente imagina que ele desce, quando volta a subir, ele não vai passar de 61,8% do movimento ou de 50%. Ou seja, na verdade, isso aqui é uma região, tá, pessoal? Ele chega no 61,8% do movimento, 50% do movimento, e ele pode ir um pouco mais, mas a lógica é que não ultrapasse o topo anterior, tá bom? Ou o fundo anterior, né, no caso da compra. Vamos lá para a minha tela da plataforma para vocês entenderem. Isso aqui funciona basicamente para tudo que é modalidade, tá, pessoal? Tipo para swing, para day trade, para tudo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa minha ferramenta, que é Fibonacci. Eu vou editar ela para vocês. Tem esses três níveis que eu vou usar, que é o ponto de onde sai, o ponto zero, o ponto 100%, que é onde termina o movimento, 61,8% do movimento e o 50%. Esse 32,8 é a mesma coisa que o 61,8 desse 38,2, mesma coisa que o 61,2 de cabeça para baixo, tá bom? Então, vamos lá para a gente entender aqui a nossa logiquinha aqui, tá? A gente tem aqui, por exemplo, primeiro vocês têm que achar um ponto onde tem um topo ou um fundo rompido, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem um movimento de alta e um movimento de queda. Ainda não tem nada pra gente, não tem topo nem fundo caracterizado a partir daqui que a gente está contando, tá? Quando o preço faz o próximo movimento, a gente tem um rompimento de topo. O topo anterior é isso aqui, tá? A gente tem esse topo aqui. Na verdade, vou colocar de vermelhinho para ficar bonitinho. E este fundo. Então, quando eu pego a minha retração de Fibonacci, que é o que a gente está dando foco hoje, eu percebo que eu tenho o nível de 61,8% do movimento, que é este ponto aqui. E eu tenho o fundo. Então, qual que seria a lógica? Suponhamos que o mercado está aqui comigo, olha só.
Vamos esconder isso aqui. Isso aqui eu estou usando o gráfico de 1 minuto, mas o 5, 15, tudo a mesma coisa, tá, pessoal? São os movimentos que são maiores, né? Considera movimentos maiores. Então, vejam só. Eu tenho este movimento limpo que eu estou considerando daqui até aqui em cima. E na volta, eu suponho que o mercado tende a parar entre aqui e aqui. Então, onde eu quero comprar? No 61,8%. Por quê? Porque eu sei que é onde, teoricamente, é a região que o mercado vai vir mais baixo e parar de cair, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Se eu quero arriscar R$1 para ganhar R$1, a cada real que eu arriscar eu ganho R$1, se eu coloco o meu stop aqui no fundo anterior, eu quero colocar a minha saída no ganho aqui para cima. Ou um pouco mais para pagar taxas, emolumentos, mas aqui. Teoricamente seria aqui. Eu estaria, por exemplo, suponhamos que eu calibre a minha mão aí, estaria buscando aqui, quer ver quantos pontos? Vamos ver, em média, estaria buscando aí em torno de 190, 180 pontos. Se eu calibro a minha mão, minha quantidade de contratos, para tomar o mesmo tamanho de stop que eu estou buscando gain, então, olha só, essa operação aqui eu teria ganhado. Olha só, o mercado veio aqui, parou de cair, subiu, meu stop está aqui no fundo. Nunca coloque stop pouco abaixo do 61,8. Por quê? Porque ele poderia vir aqui e voltar lá para subir de novo, tá bom? Então, vamos continuando aqui, olha só. Beleza, uma operação que a gente fez, deu gain. Aqui não rompeu por enquanto, vamos tirar isso daqui para a gente testar mais algumas. Olha só, um movimento que não rompeu o topo, outro movimento, e agora eu tenho um rompimento de topo de novo, tá bom? Outro rompimento de topo. O que eu vou fazer com esse rompimento de topo? Colocar a minha retração mais uma vez. Se eu coloco a minha retração, eu sei que eu vou querer comprar aqui, nessa região. Se eu quero comprar nessa região, o meu stop está nessa região de fundo, um pouquinho abaixo do fundo. E aí, mais uma vez, vou medir meu tamanho de stop para o meu tamanho de ganho. E aí é com o mercado, onde ele for primeiro, olha só, a questão do stop próximo. Aqui o stop estava abaixo desse fundo, não pegou o stop, ou seja, o mercado foi lá e me deu o ganho depois, tá? Não tomei o stop, outra operação vencedora. E assim sucessivamente, pessoal. Então, qual que é a lógica do stop? A lógica do stop é de você colocar ele num lugar onde a sua probabilidade dele ser acionado é pequena, tá? Então, olha só, com essa questão do Fibonacci, você tende a acertar as operações que você acerta e vai pouco contra, né? Então, vamos continuando aqui mais umas para vocês, olha só. Tivemos um movimento de queda, outro rompimento de topo. Olha só, levando em consideração esse movimentão todo aqui, outro rompimento de topo. E aí, o que eu teria? Levando em consideração tudo isso aqui, eu teria mais uma compra aqui nessa região, veja só. Outra compra nessa região, tá? Outra compra nessa região, do 61,8. Com stop aqui no fundo, tá? E o gain lá para cima. Olha só, outra operação que deu gain, tá? Outra operação que deu gain, né? E assim sucessivamente, pessoal. A queda é a mesma coisa, você pode considerar movimentos menores também, né? Dentro de movimentos maiores. Olha esse movimento aqui, por exemplo. Olha só, eu tenho este movimento, quer ver? Por exemplo, isso aqui, ó. Suponhamos que você considera... tudo dá dinheiro do mesmo jeito, tá, pessoal? É uma questão de você calibrar a quantidade de contratos. Dá para arriscar o mesmo valor num movimento longo ou num movimento curto, tá? É só a questão de quantidade de contratos. Eu tenho uma queda, eu tenho esse rompimento de fundo, isso aqui é um fundo, né? Que o mercado veio lá de cima. Voltou, rompeu o fundo. Então, se eu tenho um rompimento de fundo, legal. O que eu penso agora? Nenhuma venda. Se eu tenho um movimento de fundo, onde está a minha venda? Na retração de 61,8, quer ver? Olha só, vamos editar isso aqui.
na retração de 61,8, de cabeça para baixo, o inverso. Então, eu teria uma venda aqui, olha só, veio no ponto exato, pessoal. Acho que é 5 pontos contra só. Eu teria um stop aqui, nessa região, e teria o meu gain do mesmo tamanho do stop. Isso aqui, caso a pessoa esteja arriscando um para ganhar um, tá bom? Olha só. Olha só, teria meu ganho aqui. Então, eu teria vendido nesse candle vermelhinho, teria saído no mesmo candle, cá embaixo. Vendido para comprar, né, para zerar. Quem não sabe aí, a gente pode começar a vender uma operação vendido, tá? E, cara, a mesma coisa, isso serve para as ações. Vamos pegar aqui, por exemplo, Petro, qualquer ação, colocar aqui no diário, para swing, por exemplo. Você tem movimentos que, observem só, vamos pegar aqui, eu não posso pegar um histórico muito recente por questão de CVM, não, acho que ação do dia mesmo, a gente não pode analisar, essas coisas. Então, para não descumprir regras, pessoal, vamos pegar um movimento mais antigo aqui. Ó. Eu tenho um movimento de alta, depois de... Eu tenho esse topim que foi rompido, esse movimento de alta, minha retração de 61,8, compro. Legal. Compro em cima dela. Meu stop aqui embaixo. E o meu gain, mesmo tamanho. Se eu tiver no manejo de risco de 1 para 1. Ou seja, a operação teria dado certo. Né? A mesma coisa. Mesma sequência, olha só. Rompeu o topo. Legal. Mais um topinho rompido. O último topo era esse aqui. Foi rompido. Coloca a minha retração do mesmo jeito. Vai acertar todas, pessoal? Não. Vai acontecer stop de vez em quando. Só que... Aqui, ó, stop aqui no fundo. E o gain lá para cima. Então, qual que é a lógica do Fibonacci? A lógica é que quando você teoricamente, quando dá certo, você entra num ponto onde seria uma região de parada do mercado. Teoricamente, você entra num ponto que seria a região de parada. Então, vai acertar todas? Não, é impossível acertar todas as operações. Só que aí eu já passo uma dica para vocês. O que vocês vão fazer? Observe, peguem aí na plataforma de vocês, ou de qualquer plataforma que vocês têm aí, já peguem e já comecem fazendo esse tipo de exercício. Já comecem fazendo backtest. O que é backtest? Pega movimentos passados e faz, tipo, analisa os movimentos passados, pega lá 100 movimentos e anota numa planilha bonitinho, num lápis, com lápis, caneta, o que for, e vai anotando a quantidade de operações que vocês viram e além de anotar, vocês vão, peguem essas anotações e vão olhando a taxa de acerto, né? Se daria para ser positivo na quantidade X, 100 operações, 150, 200 operações, entendeu? Que aí vocês vão ter confiança de, na real mesmo, clicar sem o medo da hesitação, tá? Esse aqui foi um básico que a gente passou do Fibonacci para vocês. A gente vai estar... Né, não é só isso o mercado é muito mais do que isso. Eu opero muito pouco gráfico, é mais para swing, para day trade. Eu até tenho um vídeo lá que vocês quiserem assistir, de eu fazendo algumas operações lá, normalmente eu opero mais fluxo, mas esse é um conteúdo básico, não adianta colocar coisa muito avançada agora, só que a gente vai ter conteúdos avançados, aí a gente vai colocando em sequência, igual, coloquei essa lógica do Fibonacci agora para vocês, é simples, estudem, pode comentar aqui embaixo, o que vocês acham, né? Alguma dúvida, enquanto tem pouco escrito, eu posso até colocar algum vídeo sanando a dúvida de vocês, tá? Podem comentar aqui embaixo o que acharam, né? Dos testes que fizeram também, tá bom? Valeu, pessoal!